ou de não governar, né? Dialogando um pouco com o que o Elias falou, Léo, falou de povo conservador. Como a gente está levando o povo conservador para o lado da extrema-direita, eu não vou usar esse termo. A gente tem que entender que aqui não é igual aos Estados Unidos, que é o bipartidarismo, né? Que apesar das críticas ao lado dos Estados Unidos, que é bipartidarismo de um lado só, mas aqui não é assim, né? Então, eu acho que tanto a esquerda quanto a direita ou extrema direita são forças políticas. Ela não é hegemônica, nenhum desses dois lados. Então, quando qualquer um deles vai ganhar, tem que ganhar, eles vão ter que conversar com o centro ali. Porque o Bolsonaro fez todo aquele discurso. Nenhum presidente é maior do que o seu ministério. O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que a maioria dos brasileiros reprova a iniciativa do presidente Jair Bolsonaro de negociar cargos com o Centrão em busca de apoio no Congresso. Mas o PMDB e o DEM, vamos combinar, estava com ele, né? Uma parte do PL estava com ele. Uma parte não, o PL estava com ele. Pode não estar a sigla oficialmente, mas os deputados, os vereadores, os prefeitos estavam com ele. Assim como o Lula. O Lula foi eleito com o PL de vice, como bem lembrou aqui o Elias. O Getúlio lá atrás, o Juscelino. Então, todos esses fizeram governos mais à esquerda, se é que podemos colocar o Juscelino e o Getúlio nesse campo, tiveram que conversar com outras forças políticas. No outro Coronga que eu participei, eu defendi muito essa questão de frente ampla e tudo mais, além da esquerda. E essa frente não precisa ser uma frente eleitoral, que agora, para prefeito, o PT vai ter que apoiar alguém de centro. Não, pode ser uma frente de batalha durante os mandatos, não necessariamente eleitoral. Mas para ganhar a eleição em 2022, voltando com o que o Elias falou, é isso. Vai ter que negociar, gente. Vai ter que conversar. Infelizmente, a gente vai ter que conversar com quem votou no impeachment da Dilma. Nós vamos ter que conversar. Foi um golpe, foi. Mas nós vamos ter que sentar e conversar com eles. Porque senão, não é a gente que não vai voltar para o poder, é a democracia que não vai voltar para o poder. A gente pode formar uma frente de esquerda eleitoral, a gente pode criar essa força, nos unir. Eu acho que tem que começar, inclusive, com a gente, porque é um absurdo PT, PDT, PSOL e PCdoB não conversarem, mas eu acho que a gente tem que conversar pensando em abrir horizontes, abrir mentes, porque não dá para Marina Silva e o PT não conversarem, por exemplo, numa eleição que tem um Bolsonaro de vice. Então eu acho que começa por aí, e aí vem tudo isso que você falou, a gente conseguindo conversar, a gente conseguindo ter essa frente, a gente vai impedir que o novo tenha novos Romeuzemas pelas cidades, a gente vai impedir que muita coisa aconteça. É só a gente olhar as pesquisas. Os candidatos do Bolsonaro nas principais capitais estão desidratados. Então, nas capitais que a gente tem união, eles estão mais ainda. E nem precisa ser união de toda a esquerda. Mas o que está crescendo? É o candidato do DEM, é o candidato do PSDB. Então dá para a gente ter uma união, conversar com todo mundo. O que está aparecendo é que a disputa de 2022 vai ser Bolsonaro e Dória. Tá certo, pode ser essa. Qual a alternativa que nós vamos dar? Porque não precisa ser tão extrema-direita e não precisa ser o Dória. Porque apesar da gente falar, olha, o Dória está contra o Bolsonaro, mas o Dória é o cara que joga água em morador de rua também. Então, a gente tem que criar uma alternativa a essa polaridade aí que está criando, Bolsonaro e Dória, mas uma alternativa que infelizmente não vai ser de esquerda. Não nesse momento. Pode ser mais para frente, mas agora, a gente como cabeça, não vejo a gente como eleitos em 2022, não. Sobre essa eleição, o Elias falou que pode vir uma surpresa, eu tenho muito medo também, porque eu estou falando das pesquisas, mas ainda faltam quase 20 dias aí para as eleições. A maquininha do WhatsApp pode estar utilizando agora, e aí, nessa fábrica do WhatsApp surgir, é que a gente vai ver como é que vai ser mesmo, o que vai restar para a gente, se o jogo é esse mesmo ou se eles não estão desidratados coisas nenhuma, Léo. Esse joguinho do WhatsApp é o que me preocupa, né? Assim, é o que muitos jornalistas vêm discutindo, né? Como a gente, às vezes, está tentando elevar a discussão, tentar trazer a pauta da discussão política e pessoas comuns, pessoas, cara, infelizmente ignorantes, estão sendo bombardeadas
por estar no WhatsApp, em algum grupo, por influência de algum familiar que seja um pouco mais fanático. E aí a extrema-direita acessa ali de uma forma que a gente ainda não aceita muito bem, né? A gente ainda não aceita que isso está acontecendo, né? E assim, eu acho que a gente pode começar falando de São Paulo, né? Por ser uma cidade estratégica, por ser uma cidade que é o sustentáculo econômico, hoje em dia cultural do Brasil em vários sentidos, gastronômico, enfim. São Paulo é gigantesca, é a 4ª maior cidade do mundo, né? E a gente tem lá uma coisa interessante, né? O Bruno Covas, que está hoje em primeiro lugar, né? A última pesquisa que saiu do Datafolha, no dia 22 de outubro, mostrou ele com 23%. E o Russomano derretendo, né? De novo, o Russomano derretendo. Ele, aliado do Bolsonaro, esse cara, assim, bizarro e surreal. Aí não dá pra entender os 20%, infelizmente, que são essas pessoas que estão recebendo o WhatsApp em casa. E o Guilherme Boulos, né, que é a surpresa, é a esquerda encabeçando, assim, uma das grandes exceções, né. E aí em São Paulo é a grande discussão, né, assim, a gente vê pessoas como Mamãe Falei, cara, o cara crescendo, o Arthur Duval lá, o cara mais absolutamente imbecil do mundo do MBL. Faltou a verbalização da afirmação nordestina. Cara, o filme não é sobre nordestino ali resistindo e dando pau no americano. Faltou ali o Lunga com uma peixeira falando pro americano: agora tu tá fudido, rapá. Eu passei a vida inteira comendo rapadura, passando sede aqui, pra baixar a cabeça pra um comedor de chucrute. Aí alguém fala: não é comedor de chucrute, isso é alemão. Ah, mas tanto faz, comedor de bacon então. Faltou isso, cara. E a esquerda tá rachada, né? O PT insiste no Gilmar Tato, e aí eu nem vou falar. Eu nem vou falar dessa parte, eu prefiro que o Elias, que o Brazão fale, porque assim, não sei porquê, eu particularmente não vejo como não se aliar ao Boulos nesse momento, com toda a conjuntura política e estratégica. E a gente tem o Márcio França, que está sendo apoiado pelo PDT, e aí Elias e Brazão, entra a questão, né? E o PDT? Como que o PDT está apoiando um Márcio França, assim, né? Que, pô, cara, como não apoiar o Boulos, PDT? Essa é a questão, como não? O cara vice do PSDB sempre foi tucano, enfim. Na minha visão, acho que a gente tem que discutir um pouco essa questão da esquerda não se unir e não tentar discutir essas candidaturas pulverizadas pra gente tentar, pelo menos, resistir um pouco de verdade, né? Face à barbárie que virou a política brasileira desde 2018, Elias. Eu vou dizer algo aqui que é muito incômodo, né? Pra variar. Você sabe que o Milor Fernandes, ele tinha uma frase que eu achava que era fenomenal. Ele dizia o seguinte: olha, quando eu mando em você, é democracia. Quando você manda em mim, é ditadura. Então, partindo desse pressuposto, eu vou fazer uma pergunta muito incômoda. A esquerda gosta de democracia? A esquerda brasileira quer democracia? Eu faço essa pergunta pelo seguinte, porque ficou muito comum nos anos do Fernando Henrique, todo mundo reclamando, né? Fernando Henrique não sai, tá aí há 4, 5 anos, tá aqui há 7, 8 anos, uma chiadeira que tem reverberação em relação ao PSDB em São Paulo, né? Poxa vida, mas desde 95, mas não muda, é sempre o mesmo partido. Só que o PT, de certa forma, adotou o mesmo comportamento quando teve chance. Governou Porto Alegre quanto tempo? 16 anos. Na mesma da presidência da República, primeiro construiu um hegemonismo com Lula e Dilma. E se Dilma completasse o mandato, seria Lula novamente? O que impede de se fazer, por exemplo, o que se fez no Uruguai, da Frente Ampla? Frente Ampla é gente de tudo quanto é espectro ideológico dentro da esquerda. É a maior declaração de democracia que você pode encaminhar. Agora, a esquerda quer isso? Ela deseja isso? Ou ela quer encontrar uma maneira de se perpetuar no poder? Como também o Jair Bolsonaro. Eu falo isso pelo seguinte, gente. Se nós desejamos viver numa democracia, nós temos que saber ganhar e tem que saber perder. Lógico, estou dizendo em situação normal, hein? Não o que ocorreu em 2018, mas em situação normal. Uma democracia, né? Isso. Mas o Brazão vale isso para anos anteriores que nós estamos recordando aqui. Por exemplo, o próprio publicitário João Santana admitiu que aquele comercial que ele fez quando a Marta foi candidata, perguntando se o Kassab tem filhos, é casado. Você sabe mesmo quem é o Kassab? Sabe de onde ele veio? Qual a história do seu partido? De quem foi secretário e braço direito? De quem esteve sempre ao lado, desde que começou na política? Se já teve problemas com justiça? Se melhorou de vida depois da política? É casado? Tem filhos? Já que ele não informa nada, não é mais prudente se informar melhor sobre ele? Para decidir certo,
é preciso conhecer bem. Foi o maior erro técnico da vida dele. Desculpe, aquilo pra mim é uma declaração tácita de uma pessoa que não sabe perder. E quando você não sabe perder, você abre espaço para coisas deploráveis, como algumas que nós vimos em 2018. Eu não estou entrando na questão da contestação em relação ao que aconteceu em 2018. Acho que o PT, os partidos de esquerda, têm total razão em reclamar, mas o que eu quero é provocar uma outra reflexão. Será que nós, estou dizendo nós porque eu sou um eleitor progressista, nós conseguimos exercer a democracia de maneira plena? Aceitar a democracia de maneira plena não passa apenas por dar voz a todos. E tem que ser dada voz à mulher, voz ao negro, ao homossexual, a toda e qualquer minoria, mas é saber dialogar com o contraditório. E os dois espectros ideológicos do país não sabem dialogar com o contraditório. E gerou esse quadro terrível que nós estamos vivendo. Não adianta. Porque, ó, hoje eu tô no veneno. Já tô avisando aqui, tô no veneno mesmo. Eu não estou com... Eu vou tocar na vaca sagrada, né? O fato de todo mundo só pensar em Lula 2022, não estou contestando a genialidade política do Lula. Nada disso. O que eu estou afirmando é o seguinte: será que isso também não é uma declaração de incompetência das forças progressistas? Aí eu digo PT, PCdoB, PDT, PSB, PSOL, de construir uma outra liderança competitiva para o processo eleitoral? Porque nós estamos falando de uma pessoa que foi candidata a primeira vez em 1989. Eu convido agora os dois candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Por favor. Acho que o candidato adversário comete dois equívocos básicos. Primeiro, porque em todos os países mais desenvolvidos do mundo, as eleições, quando disputadas em 2 turnos, são disputadas exatamente para que a inteligência política da nação possa elaborar acordos políticos capazes de fazer com que a maioria absoluta, chegando ao governo, chegue com um programa que contemple a maioria do nosso povo e não apenas uma minoria. Daí porque eu entendo que os acordos são plenamente fáceis de ser entendidos pelas pessoas que querem fazer política corretamente no país. Daí porque eu me orgulho dos acordos que estou fazendo com os partidos políticos com quem estamos negociando, porque acho que são essas forças políticas que vão poder resolver o problema do país. Em 2022, vai se completar 33 anos da primeira candidatura do Lula. Ele é especial, ele é acima da média. Não estou falando isso. Eu não estou tirando mérito. Lula continua afiado, pensamento rápido, raciocínio aguçado. Agora, eu quero dar uma péssima notícia para vocês. Independente da crença de cada um dia nós não estaremos aqui. Isso vale também para o Lula. E aí? E o dia seguinte? Nós teremos que nos contentar com o quê? Com Fernando Haddad tocando jazz no clube da esquina? Ah, conheço. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Aí vocês podem pensar, poxa, mas você está sendo duro, né? Ah, estou sendo duro sim. Estou sendo duro, confesso, e eu estou sendo duro por um único e simples motivo. Por algo que está no dicionário e que está matando a esquerda aos poucos, como um cupim que entra no armário e corrói a madeira e quando você bate nela, ela está oca. É uma palavrinha que tem essa definição aqui. Qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo em relação aos outros. Orgulho ostensivo, arrogância. Como é que a esquerda quer dialogar? Como é que a esquerda quer ganhar votos? Como é que a esquerda quer ganhar corações e mentes se ela é tomada pelo cupim da arrogância? Se ela se acha acima do bem e do mal? Eu tenho 47 anos, o Brazão é mais novo do que eu, assim como o Léo, mas nós temos experiência, memória suficiente para ter vivido o que foram
os anos do Partido dos Trabalhadores no poder. Agora, vou trazer uma outra péssima notícia. Um adolescente de 18, 19, 20 anos, tô dizendo politizado, hein?